Bem, meus queridos, eu gostaria de estar chamando a atenção de vocês para o nosso roteiro de estudos dos dias 20 a 26 do 11, né? Eu gostaria de pedir desculpa a vocês, mas é necessário, o nosso vídeo hoje ficou um pouco extenso, tá? Porque eu precisava estar abordando com vocês todos os temas que eu não tinha falado ainda, ok? E aí, hoje o nosso vídeo ficou um pouco mais extenso, mas eu aconselho vocês a assistirem, porque tem tópicos, pontos importantíssimos que vocês precisarão quando ingressarem o nono ano no próximo ano, tá bom? Então, estudem e assistam o vídeo aí e façam anotações. Vocês terão 1 hora para assistir o vídeo, fazer as anotações e revisar o conteúdo. A nossa tarefa, eu coloquei que vocês podem usar aí 60 minutos para fazer a tarefa, tá? Lembrando a vocês que a tarefa que não é para entregar, nós iremos fazer a correção através do Google Meet entre os dias 27 do 11 a 2 do 12, tá? E o que vocês devem entregar é o aplicando o seu conhecimento da página 67, questões 5, 6 e 9, e não é para entregar o aplicando o seu conhecimento da página 52, pois nós iremos fazer a correção através do Google Meet, ok, gente? Bem, gente, como vocês já viram, né, na aula anterior, tá? Eu falei para vocês sobre o golpe da maioridade. Foi quando Pedro II assumiu o nosso país. E é o que nós vamos falar agora é sobre a política do segundo reinado, né? Os primeiros anos do reinado de Dom Pedro II foram marcados por muita insegurança de um jovem, pois ele não tinha experiência alguma, né? Ele assumiu o poder no ano de 1840. Ele foi obrigado a adotar algumas medidas, como a restauração do poder moderador e do Conselho de Estado. Já no ano de 1847, ele instituiu no Brasil o parlamentarismo por meio de um decreto que criava o cargo do presidente do Conselho dos Ministros, nomeando pessoalmente algumas pessoas da sua confiança. Então, esse sistema aparentemente era inspirado no modelo inglês, mas no Brasil ele apresentava diferenças cruciais em relação ao inglês, o que fez ficar conhecido como parlamentarismo às avessas, porque os parlamentares eles não tinham muitos poderes. O poder ainda continuava concentrado na mão do rei, né? Outra característica da política do segundo reinado foi a constante disputa entre liberais e conservadores. Um ditado popular muito conhecido na época dizia o seguinte: nada se assemelha mais a uma Saquarema do que a uma Luzia no poder. Saquarema era como os conservadores eram chamados e Luzia eram os liberais. O candidato ele resume a atuação dos políticos de ambos os partidos e era muito comum que eles migrassem de um partido para o outro. O que um conservador defendesse, talvez as causas eram típicas dos liberais e os liberais às vezes defendiam causas, né, por algum partido conservador. Então toda essa rotatividade e disputa ela foi abrandada só no ano de 1853 com a criação do Ministério da Conciliação, o qual reuniu políticos de ambos os partidos e, com isso, deu início a um período de estabilidade política em nosso país. A Revolução Praieira, né? Acho que vocês devem se lembrar que durante o período regencial, né, o Brasil passou por inúmeros movimentos contestatórios, né? Mesmo com a coroação de Dom Pedro II, esses movimentos ainda demoraram alguns anos para serem vencidos, tá? Além do que nós vimos na unidade anterior, onde nós falamos sobre várias revoltas, né? Houve também em Pernambuco, no ano de 1848, um movimento que ficou conhecido como Revolução Praeira, né? A sétima revolta foi ocorrida na província até aquele momento e a última grande revolta aconteceu no segundo reinado, tá? É importante vocês saberem desses detalhes. Esse movimento ele foi liderado por membros do Partido Liberal que formaram o Partido Praieiro, tá? Eles se reuniam na sede do jornal Diário Novo, localizado na Rua da Praia, em Recife, e foi por isso que ganhou esse nome de Revolução Praieira, né? No contexto social existia uma grande insatisfação, pois o poder e a riqueza da província eles estavam concentrados nas mãos de poucas famílias, das quais muitos eram políticos, né? Tanto conservadores quanto liberais,
E, além disso, o comércio do varejo era totalmente dominado por portugueses e seus descendentes, que mantinham as oportunidades de emprego única e exclusivamente entre si, excluindo totalmente os brasileiros. Então, o estopim da revolta, ela aconteceu quando os conservadores chegaram ao poder e eles demitiram funcionários públicos ligados aos liberais e aos praieiros. Então, os funcionários eles se recusaram a entregar os seus cargos e eles reagiram com armas. E a luta ela se intensificou em Olinda no ano de 1848 em direção a Recife, tendo se estendido também a Paraíba. No ano seguinte, participantes tomaram Recife usando táticas de guerrilha, porém a vitória não durou muito. E no final do ano de 1849, as forças imperiais eles venceram os praieiros, retomando Recife ao seu poder e o controle das províncias, né? Então, durante os conflitos que envolveram a Revolução Praieira, também integraram, né, um movimento de pessoas vindas de grupos sociais diferentes, como os senhores de engenho, comerciantes, militares, pequenos lavradores, rendeiros, desempregados, etc. Foi um grupo muito grande de pessoas que lutaram nessa revolução praieira contra o poder centralizador da monarquia. A lei de terras e a política indigenista, né? Bem, gente, com o fim da Revolução Praieira, no ano de 1850, o governo ele passou a se preocupar com a questão da posse de terras, pois desde o período colonial, as glebas, né, isto é, as porções de terra, que eram chamadas de gleba, no Brasil, elas eram obtidas através da posse, compra ou doação pela coroa. Então, com a criação da lei de terras, a compra ela passou a ser a única forma de aquisição de propriedades. Essa mudança, ela teve como consequência o não acesso à terra por parte de trabalhadores pobres e ex-escravizados libertos. Isso quer dizer que só quem tinha direito às terras, né, era quem comprasse. Então, o pobre ele não tinha condição de comprar e eles acabaram ficando assim a ver navios, como diz o ditado popular. Essa medida, ela atendia aos interesses de grandes fazendeiros e latifundiários, que estavam interessados em ampliar os seus domínios e as suas plantações, além de conseguir mão de obra mais barata para as atividades agropecuárias, uma vez que eles poderiam ceder parte de suas terras aos que não conseguissem adquiri-las em troca do trabalho. Então as pessoas elas foram obrigadas a trabalhar e receber muito barato, né? Então essa lei das terras ela beneficiou os ricos e os pobres, infelizmente, acabaram sofrendo as consequências disso, porque os ricos eles ampliaram seus negócios, tornando a sua produção cada vez maior, eles ficavam cada vez mais ricos e os pobres, infelizmente, sofreram as consequências aí dessa má administração criada através da lei das terras. Quando nós falamos sobre a política indigenista, nós estamos falando sobre um período, né, da Constituição de 1824, que não incluía artigos específicos que se referissem à população indígena, tá? Mesmo que José Bonifácio ele tenha apresentado um projeto a respeito do assunto, com ambos, como todos podiam ver, né, a Lei das Terras ela modificou também a forma de o Brasil lidar com a questão das terras. E essa mudança ela afetou decididamente as populações indígenas. Nas regiões mais antigas de povoamento, as terras elas foram simplesmente tomadas dos grupos indígenas que ali viviam. Foi quando os latifundiários eles estruturavam os seus territórios e expulsavam os índios, né? O único documento oficial que temos a respeito do que foi chamado de política indigenista é o regulamento acerca das missões de catequeses e civilizações dos índios, aprovado pelo Conselho de Estado em 24 de julho de 1845. Esse regulamento ele defendia o retorno das missões nas aldeias indígenas com o objetivo de torná-los civilizados, ao mesmo tempo que prometia garantir alguns trechos, né, de terras àqueles que aceitassem ser assimilados à sociedade. Então, na verdade, era uma chantagem. Ou o índio permitia ser catequizado, ou ele ficava ao Deus do Ará. Popularmente dizendo, ficava sem terras, sem teto, sem comida, sem nada.
Os que aceitavam, eles deveriam, aos poucos, afastar-se da vida selvagem e então tornariam-se mão de obra. Enfim, era uma manipulação para que esse índio também se tornasse empregado do grande latifundiário. Por outro lado, os que não aceitavam, eles estariam declarando guerra no entendimento do governo e poderiam ser perseguidos e mortos, né? É o que vocês estão vendo aí nessa imagem de forma muito clara, um latifundiário matando o índio. Lembrando a vocês que o verdadeiro os donos das terras eram os indígenas e eles tiveram o seu direito ceifado, né? Nesse período, os cientistas se voltaram à questão do indígena e criaram teorias sobre a humanidade, ou não dos povos indígenas. Vários cientistas, vários grupos sociais na época se levantaram contra essa teoria latifundiária, tá? Outra posição que defendia por adeptos do positivismo afirmava que o contrário, que os indígenas eles representavam a infância da humanidade e, portanto, eles eram primitivos, em relação aos europeus e que estimariam um estágio mais evoluído por serem civilizados. Então, como eu já falei para vocês, o que eles queriam, na verdade, era chantagear esse índio para que o índio fizesse exatamente aquilo que eles queriam, tá? Então, pobres e indígenas passaram por maus bocados, porque eles perderam tudo que tinham graças a essa bendita ou essa maldita, não sei, né, lei de terras aí que foi implantada no segundo reinado. Nós vimos aí, né, que até então, no século XIX, foi um período de muita agitação, tá, gente, no Brasil. A questão de posse de terras, a questão indígena, foram situações sobre as quais o governo imperial teve de se debruçar e repensar em alguns sentidos. Além disso, no ano de 1864, teve início uma das mais sangrentas guerras em território sul-americano no século XIX, que foi a Guerra contra o Paraguai. O quadro no fim desta página, né, ela vai ilustrar aí a Batalha de Riachuelo e foi produzida por Vitor Meirelles, né, no mesmo contexto do romantismo que nós estudamos na página anterior. A obra ele representa a visão de alguém que não fez parte desta batalha. Então é importante vocês observarem a imagem aí com riqueza de detalhes. A Batalha do Riachuelo inaugurou uma sequência de embates entre o Brasil, em que, no ano de 1865, se uniu a Argentina e ao Uruguai por meio do Tratado da Tríplice Aliança contra o Paraguai. As principais causas para que acontecesse de fato essa guerra foram o Paraguai sem saída para o mar, isolou-se do comércio exterior e trabalhou para se tornar um país autossuficiente, pois a Argentina e o Uruguai eles cobravam altas taxas para a navegação nos rios da Bacia Platina. Outro ponto importante foi a partir do ano de 1840, quando Carlos Antônio Lopes, seguido do seu filho Francisco Solano Lopes, iniciaram uma política de abertura do Rio da Prata, né? Solano Lopes ele fez um acordo com o Partido Blanco, que mantinha o poder do Uruguai para navegar. Outro ponto importante foi quando o Brasil interveio na política do Uruguai, fazendo com que o Partido Colorado assumisse a presidência do país. Como consequência, o Paraguai ele rompeu relação diplomática com o Brasil. Então, a partir do momento do rompimento entre Paraguai e Brasil, iniciou-se as ofensivas, né? O Paraguai invadiu a província do Mato Grosso, aprisionou uma embarcação brasileira no Rio Paraguai e caminhou em direção ao Uruguai com a intenção de conquistar Montevidéu, a capital hoje do Uruguai. A intenção de Solano Lopes era ocupar parte da Argentina, do Uruguai e do Brasil, no caso, as províncias de Mato Grosso e do Rio Grande do Sul, com o objetivo de formar o Grande Paraguai. Só que no início, o Paraguai ele demonstrou grande poder de resistência, o que fez com que o conflito pudesse durar tempo do que o estimado pelo governo brasileiro. O governo brasileiro achou que ia durar um determinado período, só que durou bem mais. Então, como consequências, os países aliados tiveram muitos gastos, principalmente os brasileiros, tá? Inclusive forçando alistamentos no exército e prometendo alforria aos escravizados que lutassem na guerra. No entanto, a partir do ano de 1868, o Paraguai, enfraquecido, começou a sofrer várias derrotas e ficou conhecido, né, esse evento ele ficou conhecido como a Desembrada, né?
com outras comandas pelo Duque de Caxias e pelo coronel Hermes Ernesto da Fonseca, que é o pai do futuro Marechal Hermes da Fonseca, tá? E eles conseguiram tomar a capital do Paraguai, Assunção, porém o governo brasileiro ele só daria a guerra por encerrada com a morte de Solano Lopes, que aconteceu em 1870, pelo genro de Dom Pedro II, Luiz Felipe Gastão de Orleans, o Conde deu, né? O Conde deu. A consequência da guerra para o Paraguai foram perda de partes do território para o Brasil e para a Argentina, população masculina quase inteiramente dizimada, fome, miséria, entre outros, né? Que a população sobreviveu, o grupo sobrevivente sofreu. O Brasil, mesmo saindo como vencedor, sofreu a perda de cerca de 50 mil homens, além de problemas econômicos e alta inflação, de grande endividamento dentro do nosso país. Gente, isso causou uma insatisfação e uma guerra horrenda dentro do próprio Brasil contra o imperador Dom Pedro II. Daí já começou, já existia, né? A sociedade já estava revoltada com ele por conta de algumas posturas dele, e isso foi a gota d'água para o povo se levantar mesmo contra ele. Além disso, né, depois de um tempo, até chegar-se ao período republicano em nosso país, aconteceram várias coisas. E quando houve a abolição da escravatura no país, foi um também dos focos primordiais para que a população se levantasse contra Dom Pedro II de uma forma terrível. Pessoal, como este é um dos últimos vídeos que nós vamos estar produzindo, né? Eu tive que deixá-lo um pouco mais extenso para pegar os 2 capítulos aí e explicar para vocês e vocês não ficarem com nenhum capítulo pendente na apostila número 3, já que vocês não terão acesso direto à apostila número 4, ok? Então, esse conteúdo que eu estou trabalhando com vocês, ele também é um pouco do início da apostila 4, ok? E aí, nós vamos falar sobre um grito de liberdade, o escravismo e o abolicionismo, que ele é o capítulo 2, tá? Da apostila 3, que se encontra na tua apostila na página 53 a 65, onde eu irei falar um pouco sobre a escravidão no Brasil, né? Então, eu iniciei lá no outro capítulo e dei continuidade aqui, falando em mais um capítulo sobre a questão da escravidão no nosso país e depois o abolicionismo, como chegou a liberdade desses escravos, ok? Então, eu peço a vocês que vocês continuem assistindo e dê continuidade à nossa aula aí, adquirindo ainda mais conhecimento. Antes de entrarmos propriamente no assunto da abolição da escravidão no Brasil, que é o tema deste capítulo, né? Como eu já falei para vocês, nós precisamos nos atentar ao contexto econômico vivido durante o século XIX, tá? Então, durante o século XIX, ou ao longo do século XIX, a economia brasileira, assim como outros setores da vida no Brasil, ela passou por muitas transformações. Então, até o século XVIII, o produto que mais gerava riqueza era a cana-de-açúcar. Só que a partir do ano de 1830, o café ele passou a dominar a produção nacional. Entretanto, não de uma hora para outra, demorou um pouco mais. Então, inicialmente, o café ele foi levado para o Rio de Janeiro e foi plantado apenas para o consumo familiar. Só que com o tempo, o produto ele foi ganhando mais admiradores ao ponto de conquistar outros países que passaram a comprá-lo do Brasil. Então, com isso, a economia ela passou a se concentrar no Sudeste, principalmente no Vale do Paraíba, Fluminense, e também em São Paulo, né? Assim como a zona da Mata Mineira, ok? E aí, sobre a primeira questão, esse café ele era inicialmente transportado ao longo de mulas, carroças puxadas por bois ou transportadas nas costas dos escravos. Imagine aí quanto que esses escravos sofreram e muitos morreram nessas estradas, né? Os fazendeiros eles colocavam as sacas de café nas costas de seus escravos e os obrigavam a caminhar até o porto. E era muito longe, gente. Então essa situação ela mudou durante o século XIX, que é o que nós veremos ainda aqui neste capítulo. E eu gostaria de falar para vocês que a mola prepulsora para que começasse uma nova transformação e que esse café chegasse mais rápido ao porto
foi graças ao Barão de Mauá, tá? Então, essa forma de transportar o café, ela não favorecia os negócios porque era muito demorada, e daí foi que então surgiu uma figura importante que mudou essa situação, que é como eu já falei para vocês, o Barão de Mauá. Ele era conhecido, né, de todos, ele era um empresário paulista, capitalista, desculpa, ele era um empresário capitalista, era o mais importante da época, o nome dele era Irineu Evangelista de Souza, né? Como vocês podem ver aí na página 55 nesse retrato, tá? E esta imagem que vocês estão vendo aí é o Barão de Mauá. Ele foi a figura, né, que fundamentou o contexto no processo, no primeiro processo de autorização dos portos, tá? Então, quando ele começou a construir essas estradas de ferro no Brasil, a primeira estrada de ferro ligava do Porto de Estrelas, em Magé, no Rio de Janeiro, até a raiz da Serra de Petrópolis, também no Rio de Janeiro, e isso aconteceu no ano de 1854. A construção ela inaugurou uma série de outros projetos de ferrovias em Pernambuco, na Bahia, e a famosa Santos Jundiaí, que foi inaugurada no ano de 1867 pela Companhia Britânica São Paulo Railway Company Limited, o qual o barão construiu um investimento inglês, né? Aliás, os ingleses investiam bastante no Brasil durante o século XIX, e Mauá ainda instalou a primeira linha telegráfica do Brasil. Ele possuía uma fábrica com quase 1.000 trabalhadores que produziam ferragens, tubos de metal, guindaste, máquinas a vapor, portões, etc. Ele também foi dono de barcos, de bancos, de companhias de seguros e de navegação, assim como de empresas de mineração. Ok, gente? Então, pessoal, como nós acabamos de ver, né, como eu já falei para vocês aí sobre o processo econômico do Brasil, né, eu posso falar para vocês que o café ele aumentou muito na primeira metade do século XIX, né, a ponto de incentivar a indústria no Brasil. Porém, além disso, né, era necessária muita mão de obra, o que foi resolvido com o aumento do tráfico de africanos escravizados para o nosso país. Para se ter uma ideia, entre 1800 e 1850, mais de meio bilhão e meio de africanos escravizados foram trazidos para o Brasil, a maioria para as fazendas de café. Porém, essa situação se modificaria até o fim do século XIX, tá? Quando tratamos da questão da escravidão e da abolição, é preciso levar em consideração, né, o seu complexo voltado para o contexto de forma geral. Eu acredito que vocês já viram aí durante o 7º ano, né, o ano anterior aí, que por parte dos africanos escravizados, houve muita resistência e muitas revoltas ocorridas no Brasil, porque os negros, eles lutavam e eles resistiam, muitos morriam nas mãos dos seus senhores, porque eles não eram a favor daqueles maus tratos que eles viviam. Então, no contexto que nós estamos estudando nesse momento, além do fator já mencionado de resistência, outro ponto importante ele deve ser citado, que foi a questão política e econômica do nosso país, que eu já falei para vocês também. Isso porque desde a proclamação da independência por Dom Pedro I, ele buscou recursos ingleses para garantir o reconhecimento oficial do Brasil como um país independente, o que resultou em acordos, mas também em muita dívida em nosso país. Um deles foi realizado no ano de 1827, quando a Inglaterra exigiu do imperador a abolição do tráfico do Atlântico escravizados, o que ele não conseguiu realizar. E aí, quando foi no ano de 1831, a Inglaterra então pressionou os regentes, né? Estes criaram em 7 de novembro a lei que abolia este tráfico, né? Lei que nunca foi cumprida e que ficou conhecida como Lei para Inglês Ver, tá? Quando fala lei para inglês ver, foi porque os ingleses exigiram do nosso país isso, só que o país ele não colocou em prática, tá? Porque os ingleses eles não queriam mais que houvesse a escravidão no Brasil. Por quê, gente? Por que será, né? Eles não queriam, não é porque eles eram bonzinhos, não. É porque a mão de obra escrava era barata e isso fazia com que os produtos que eram comercializados pelo Brasil para o exterior criasse uma grande concorrência porque os produtos brasileiros eram mais baratos,
né? Então, lembre-se que a Inglaterra ela já tentava abolir o tráfico de africanos escravizados desde o Congresso de Viena, que aconteceu no ano de 1814 a 1815. Só que eles não conseguiram incluir, né, essa exigência entre as estruturações de pauta do acordo no Congresso. Só que mais tarde, quando foi no ano de 1845, um grupo de parlamentares ingleses, eles também votaram a lei Bill Aberdeen, que autorizava os almirantes ingleses a capturar navios que levassem africanos escravizados e a levar também seus comandantes a julgamento na corte inglesa, caso eles desobedecessem. E aí foi quando começou o movimento abolicionista, tá? Como dito anteriormente, neste capítulo, a abolição ela foi um processo de longa duração no Brasil. Existiram várias leis, antes de chegar de fato à abolição. E entre seus agentes participaram pessoas de diversas camadas sociais, como os líderes abolicionistas, que é o que nós vamos ver aqui em seguida, né? Então, quando citamos os abolicionistas, nós nos referíamos a políticos, advogados, escritores, artistas e demais cidadãos que se engajaram na luta pela emancipação dos escravizados, né? O movimento propriamente dito, ele ganhou força a partir de 1850, com a proibição do tráfico de escravos, e mais ainda a partir de 1870. Os abolicionistas, eles promoviam diversas ações no intento e eles mostravam a ilegalidade da escravidão. Comícios, festas, congressos e apresentações, por exemplo. Em todos os espaços possíveis havia um grupo, né, ou pelo menos alguns abolicionistas falando contra o sistema escravocrata e sobre a urgência de extingui-lo do país, porque os negros não poderiam mais viver aquela vida de opressão, tristeza, né, e maus tratos que eles viviam no nosso país. É o que nós vamos ver agora aqui por parte de alguns líderes. Bem, gente, como nós estamos falando tanto sobre a escravidão no Brasil, eu trouxe aqui 6 líderes abolicionistas, né? Então, nós podemos falar aqui que já tem muitos anos que a princesa Isabel ela assinou a Lei Áurea, tá? Que isso aconteceu no ano de 1888. E aí, daí para cá, muito antes da princesa assinar a Lei Áurea, nós temos aí algumas pessoas que fazem parte dessa história, né? Nós vamos falar sobre o Luiz Gama. O nome dele, ele era um ex-escravo que se tornou advogado, né? O nome dele era Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Ele nasceu em 1830 em Salvador. Ele era filho de africana livre, de mãe africana livre e de pai branco, tá? De origem portuguesa. Quando ele era menino, ele tinha 4 anos e sua mãe Luísa, ela teria participado da revolta dos malês na Bahia pelo fim da escravidão, tá bom? E aí nós vamos falar também sobre uma pessoa muito importante, que é Maria Tomásia Figueira Lima. Ela era aristocrata, né, que lutou para adiantar a abolição no Ceará. Ela era filha de uma família tradicional, uma família chamada Sobral, do Ceará. E Maria Tomásia, ela foi para Fortaleza depois de se casar com o abolicionista Francisco de Paula de Oliveira Lima, né? Lá na capital, ela se tornou uma das primeiras articuladoras do movimento que levou o Estado a decretar a libertação dos escravos 4 anos antes da assinatura da Lei Áurea, tá? Esse outro aí, né, é o André Rebouças, o engenheiro que queria dar as terras aos libertos. André Rebouças, ele nasceu na Bahia no ano de 1838. Ele nasceu em uma família negra, só que essa família era livre e incluída na sociedade imperial. Quando jovem, ele estudou engenharia e começou a trabalhar na área, tá? Ele foi responsável por diversas obras de engenharia importantes no país, como a estrada de ferro que liga Curitiba a Porto do Paraguai, tá? Paranaguá. E ele conquistou posição social e respeito na corte, tá? E a Avenida Rebouças, que é uma importante via de São Paulo, é uma homenagem a André e a seu irmão Antônio, que também era engenheiro. E foram pessoas que lutaram também a favor do abolicionismo no Brasil. E uma das frases dele, ele dizia: sou abolicionista de coração. Não me acusa
a consciência ter deixado uma só ocasião de fazer propaganda para a abolição dos escravos, e espero em Deus não morrer sem ter dado ao meu país a mais exuberante prova da minha dedicação e santa causa para a emancipação. Esse era um dos discursos dele, né? Do André Rebouças. E também tem aí a Adelina, que era chamada Adelina Charuteira, tá? O nome dela era Adelina Charuteira porque ela vendia charutos, tá? Ela era uma filha bastarda e escrava do próprio pai. Olha que absurdo. A Adelina ela passou a vender charutos, onde era produzido por eles na fazenda, e ela vendia nas ruas, né? E estabelecimentos comerciais de São Luís, no Maranhão. Infelizmente não existe um registro concreto sobre o nascimento e a morte dela, tá? Mas o que nós podemos dizer é que ela, como escrava criada na Casa Grande, ela aprendeu a ler e a escrever. Então, trabalhando nas ruas, ela assistia sempre o discurso a favor da abolição. Foi quando ela decidiu se envolver na causa. Então, Adelina, aos 17 anos, ela foi alforriada, segundo a promessa que seu senhor fez à sua mãe, mas ela também, infelizmente, acabou pagando um preço muito alto, né? E aí nós temos uma outra pessoa também que é chamado Dragão do Mar, o jangadeiro que recusou a transportar escravos para os navios. O jangadeiro é um condutor de embarcações, tá, gente? O nome dele é Francisco José do Nascimento. Ele nasceu em 1839 a 1914. Ele foi um homem pardo, conhecido como o Dragão do Mar. Ele foi membro do movimento abolicionista cearense e foi um dos principais da província, a primeira do Brasil a abolir a escravidão. Ele é esse homem aí de cavanhaque e essa camiseta branca, tá? Eu gostaria de dizer para vocês que a Adelina, ela é essa moça do turbante que está aqui no meio, certo? E o João Rebouças, né, que deu o nome à Avenida Rebouças, é essa pessoa que está aqui, né, na primeira imagem, à nossa direita, certo? E aí nós vamos falar agora sobre mais uma pessoa importante, que foi a Maria Firmina dos Reis. Ela é essa última moça aqui no nosso lado esquerdo, tá? Ela foi a primeira escritora abolicionista. Ela era do Maranhão, né? Ela nasceu no ano de 1825 e morreu no ano de 1917. Ela era uma negra, mas era livre. Ela era filha bastarda também, né? Ela se formou em professora primária e publicou no ano de 1895 o que é considerado por alguns historiadores o primeiro romance abolicionista do Brasil. O nome do livro dela é Úrsula. O livro ele conta a história de um triângulo amoroso, mas 3 dos principais personagens são negros, que questionam o sistema escravocrata do nosso país. A escritora ela assinava o livro apenas como uma maranhense, né? Um expediente comum entre mulheres da época que se aventuravam no mercado editorial. E só agora foi que ela começou a ser agora que esse livro dela começou a ser descoberto pelas universidades, segundo a professora de literatura brasileira da Universidade Federal de Minas Gerais, Constância Lima Duarte, né? Ela também foi a Maria Firmina também foi uma das que lutou muito, né, para que houvesse abolição no nosso país. Ok, pessoal? Tem um líder, né, que a imagem dele não está aqui, mas é uma pessoa que lutou também contra a escravidão no Brasil. Ele era um poeta, né? Inclusive tem uma cidade no interior da Bahia, muito próxima à cidade onde eu moro, que se chama Castro Alves, em homenagem a esse poeta. Castro Alves, o nome dele era Antônio Frederico de Castro Alves, ele foi um escritor e um poeta abolicionista brasileiro, consagrado pelos seus poemas engajados como o Navio Negreiro, né? Os Escravos e Vozes da África. Ele ficou conhecido como um poeta dos escravos e poeta republicano por Machado de Assis e poeta nacional por Joaquim Nabuco. Ele se destacou muito de forma ativa no movimento abolicionista, como no jornal Abolicionista, onde ele difundiu de forma ferrenha a luta em prol da população negra e escravizada. E ele conseguiu a alforria para mais de 500 escravos. Eu não poderia de jeito nenhum esquecer-me de falar sobre esse homem, né? O Antônio Frederico de Castro Alves, que deixou um legado muito lindo na história
da abolição da escravatura. No interior da Bahia tem uma estátua linda, né, com uma imagem dele, com várias frases, né, citadas por ele a favor da abolição da escravatura no nosso país. Galerinha, eu gostaria de deixar bem claro para vocês, tá? Que a Lei Áurea ela não aconteceu porque a princesa Isabel era boazinha, tá? Eu vou falar sobre isso aqui para vocês já já. Então, antes que de fato acontecesse a Lei Áurea, aconteceram algumas leis que antecederam, né, o processo da abolição da escravatura. A primeira lei criada foi a Lei Eusébio de Queiroz, tá? Essa Lei Eusébio de Queiroz, apesar de não ter sido considerada uma lei abolicionista, ela proibia o tráfico de negros escravizados no Atlântico, né? Essa lei ela pôs fim ao tráfico negreiro, tá? Nessa região. Essa lei ela surge como resposta à pressão inglesa para abolir a escravidão no Brasil. Por isso, seu cumprimento, né, era fiscalizado pela lei inglesa Bill Under, no ano de 1845. Essa lei ela autorizava a interceptação e o aprisionamento dos chamados navios negreiros, que eram responsáveis pelo tráfico negreiro, né, ultramarino na África para a América, tá? Então, essa lei Eusébio de Queiroz, ela foi uma lei que proibia o tráfico negreiro na época. Outra lei, essa lei Eusébio de Queiroz, gente, ela foi do ano de 1850, tá? Outra lei também que nós falamos muito é a lei do ventre livre. Ela aconteceu no ano de 1871. Essa lei ela foi aprovada, né? Essa lei ela tinha sido criada, ela foi criada, na verdade, pelo Rio Branco, ou ela é chamada também sobre lei do Rio Branco, e essa lei ela era a primeira lei abolicionista na história brasileira, onde ela determinava que os filhos de negros escravizados, nascidos após a sua promulgação, eles seriam considerados livres. Contudo, a liberdade ela só era concedida quando eles completassem 8 anos de idade. Então, após eles atingirem essa idade, o senhor dos escravos ele poderia libertar essas crianças e receber uma indenização do governo, que era em torno de 600 mil réis, né? Ou ele poderia também escolher utilizar os serviços dessa criança como mão de obra escravizada até que ele completasse 21 anos sem recebimento de indenização, tá? E a outra lei é a lei sexagenária, tá? Essa lei sexagenária, ela fazia com que a pessoa fosse alforriada, o negro fosse alforriado, né? Quando ele completasse 60 anos. Contudo, para esses indivíduos serem libertos, eles deveriam ser seguidos, né, com algumas condições. Por exemplo, ele tinha que trabalhar por mais 3 anos para que seus senhores, como forma de indenização, né, pudessem também liberá-lo. Eles também não poderiam se mudar da cidade em que foram alforriados por mais 5 anos, né? Porém, a minoria da população escravizada ela foi beneficiada pela lei, pois a expectativa de vida desse grupo era de cerca de 40 anos. Quando esses escravos atingiam uma idade avançada, já tinham perdido resistência física por conta dos anos vividos em condições de trabalho precária. Então, essa lei sexagenária ela foi uma lei horrenda. Todas elas foram, né? Na verdade, elas foram criadas para anteceder a Lei Áurea, porque o rei, né, o imperador Dom Pedro II, ele não queria criar a lei Áurea, ele não queria que a Lei Áurea acontecesse, então, para antes de acontecer a Lei Áurea, ele assinou aí essas 3 leis aí com o objetivo de amenizar a situação dos escravos. Mas se você for analisar todas essas leis, ela era uma mera maquiagem para que não houvesse de fato a libertação desses escravos, tá? E enfim chegou a Lei Áurea, que foi assinada no ano de 1888, né? Ela foi decretada em 13 de maio de 1888, após uma intensa década de pressões populares ao Império, foi que a Lei Áurea ela foi declarada a abolição definitiva dos escravos no Brasil, porém essa legislação abolicionista ela não integrou esses negros libertos à sociedade, reforçando ainda mais a exclusão social da população negra, que na prática não tinha os mesmos direitos que a população branca. Então, todas as leis abolicionistas criadas no Brasil no século XIX, ela foi uma mera maquiagem, onde fez com que esse negro ainda continuasse discriminado, sofrendo,
e sem ter apoio algum. Muitos deles morreram de fome nas ruas, muitos deles viraram marginais, muitos deles sofreram as piores torturas, né? Então, o negro ele viveu uma vida miserável, de sofrimento dentro do nosso país. Infelizmente, é uma realidade dolorosa, é uma realidade crua, né? Onde nós temos que apontar, sim, o sofrimento desse povo por conta de pessoas brancas que queriam cada vez mais poder e riqueza, onde esse povo era obrigado a trabalhar da pior forma possível e imaginável para que o nosso país se tornasse o país que é hoje, tá, gente? Eu gostaria muito que vocês pudessem ter a oportunidade de pesquisar um pouco mais sobre a abolição do negro no Brasil e como esse negro viveu aqui, né? Quem teve a oportunidade de ter ido ano passado lá na fazenda Nossa Senhora da Conceição, teve a oportunidade de ver, né, na nossa aula passeio, de uma forma muito clara como esses negros viviam dentro das fazendas, de forma precária, sem uma alimentação saudável, sem uma série de coisas que eles tinham direito. Muitos deles morriam muito antes de chegar aos 60 anos. Então, quando fala sobre a lei do sexagenário, ela é uma verdadeira mentira para a sociedade negra, porque eles viviam de uma forma tão miserável, eles não chegavam nem aos 60 anos. Foram bem poucos deles que conseguiram, de fato, chegar a essa idade ao ponto de serem livres. Mas antes dessa liberdade, olha quantas exigências esse povo passava até ser totalmente livre. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, liguem para mim, que eu estaria à inteira disposição de vocês para sanar qualquer dúvida, tá? Para vocês, um forte abraço, até o próximo encontro. IP 2020, um colégio com muito mais emoção.